Aleluia. Bota a mão no seu coração, assim, querido. Começa a guerrear nessa noite. Oh, Espírito Santo, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, que Tu possa entrar em cada coração agora, nesta hora, Senhor. Que Tu possa contemplar cada vida neste momento. Tu és o raio-x nesta noite, ó Pai. Faz um check-up de cada vida aqui, ó Pai. E vai retirando todo embaraço, toda tristeza agora. Caia por terra, Pai. Os que estão desanimados, que o desânimo bate em retirada. Em nome de Jesus, nós oramos a Tua palavra. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a Tua alegria vem ao amanhecer. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei quanto tempo esse desânimo, essa fraqueza, essa tristeza está sobre essa vida, mas nessa noite eu quero ser profeta e profetizar. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor traz renovo para as vidas. Em nome de Jesus, vai tocando agora, Pai. Se alguém saiu de casa com algum problema muito grande, em nome de Jesus, o Teu Espírito vai dar entendimento e sabedoria para que possa ser resolvido. Se tem alguém preocupado com alguma causa, meus seus olhos é impossível. Eu quero declarar que Tu continua sendo Deus nas causas impossíveis, Pai. Entra, Pai, aonde Teu filho não pode ir. Entra na causa que ele não pode tocar. Entra, Pai, em nome de Jesus. Mostra para ele a Tua grandeza. Mostra para o Teu filho, para a Tua filha, que Tu não largou a mão dele, que Tu não largou a mão dela. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo uma alegria, Pai. Traz renovo nesta noite. Traz renovo para os Teus filhos. Traz força para o cansado. Traz alegria para o oprimido. Tira toda opressão, todo espírito de opressão. Em nome de Jesus, toda falta de sono, eu declaro uma noite de calmaria, uma noite de paz. Quem não está conseguindo dormir, vai voltar a dormir. Que ele vai descansar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, em Ti nós somos mais do que vencedores. Mostra para ela que ela já venceu. Mostra para ela que ela já tem. Mostra para o teu filho que ela está curada. Mostra que a tua casa está na mão do Senhor. Mostra para ele que o teu filho está na mão do Senhor. Ninguém vai se perder naquela casa. Ninguém vai se perder naquela família. Porque todos estão debaixo da palavra. E a palavra nessa noite, que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Ninguém vai ficar fora. Ninguém vai ficar perdido. Ninguém vai ficar distante. Você e a sua casa vai entrar na arca. Porque a arca é projeto de Deus. E Deus não vai deixar ninguém fora. Deus vai guardar todo mundo no propósito e na vontade dele. Eu declaro paz. Eu declaro alegria. Eu declaro mansidão do Espírito. Eu declaro dons espirituais. Eu declaro a paz de Deus sobre a tua casa. Eu declaro solução para resolver todos os problemas. Eu declaro entendimento. Eu declaro discernimento do Espírito. Dá discernimento do Espírito. Dá revelação da palavra. Aonde você não está entendendo, o Espírito de Deus vai te fazer entender. E você vai sair mais do que vencedor. No nome de Jesus, você que crê, aplauda Ele nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos nesse momento ouvir o que Deus tem preparado para nós. Os nossos preletores que vieram lá do outro lado, como o pastor disse. Nosso pastor Anderson, nossa pastora Ana Paula. Aleluia. Serão os preletores na noite. Eita glória! Passou para a igreja mais uma vez? Senhor! Glória a Jesus! A paz do Senhor para a igreja? A paz do Senhor! Como de costumes, eu sou o Anderson da Ana Paula. E eu sou a Ana Paula do Anderson. Glória a Jesus por isso! E nós dois temos 2 filhos, Gabriel e Graziele, que formou, né, uma família. Amém? Quem quer ouvir Deus falar? Ai, vem coisa boa aí, hein? Glórias a Deus. Senta nessa mesa e se sirva, tá? Porque hoje você vai se alimentar
estar? Amém? Então, toda a igreja, eu gostaria que lesse comigo, lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. Somente do versículo 1 até o 10. Somente até do 1 até o 10. E nós vamos falar de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz porque o Senhor está aqui. Gabriel, hoje não é culto de casais, é culto da família, né? Então não tem aquele selinho não. Eita glória, ele está ali, ó. Está ali, ô papai, eu quero ver. Mas eu louvo a Deus por estar feliz e porque eu fico rindo da cara do diabo. Quem pode rir? Quem pode rir da cara do diabo? Oh glória! Maravilha, Jesus! Dá uma glória a Jesus aí, irmão. Dá uma aleluias! Aleluias, aleluias, aleluias. Eita glória, toda a igreja comigo. Vamos ler juntos, toda a igreja juntos. Vamos ler da telinha? Aqui. Diz assim a palavra do Senhor: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e os filhos e o filho de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, pois, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Repete comigo: no teu coração. No teu coração. E as intimarás. Repete comigo: e as intimarás. E as intimarás a teus filhos, e delas farás assentar. E delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua porta, da tua casa, e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. Senta glorificando o Senhor e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, eu fico feliz com o Senhor hoje, porque eu fui obrigado a estar na igreja, eu fui intimado a estar na igreja, eu fui impelido a estar na igreja, eu fui acordado de madrugada para estar na igreja, eu fui obrigado a ter culto no lar, em casa, quando eu era pequenino. Eu quero que você entenda isso.
Por que eu estou falando isso? Porque eu louvo a Deus, porque a minha mãe, ela fez cumprir isso aqui. A minha mãe me obrigou a estar na igreja, porque eu era criança, eu não sabia o que eu queria. O que eu queria como criança é estar no parquinho. Agora, quem quer estar no parquinho agora, as crianças? Quem quer estar no parquinho agora? Dá uma glória aí, as crianças. Parquinho. Quem quer ir para o pula-pula agora, nessa hora, assim? Quem gostaria de estar agora no pula-pula? Fala assim, no pula-pula. Todo mundo, né? Pois é. Eu, quando era criança, eu quero que você entenda que quando nós somos crianças, quando nós somos meninos, não só de tamanho, mas de entendimento, a gente não gosta daquelas coisas boas. Eu já falei aqui algumas vezes que criança só quer pizza, quer hambúrguer e docinho e chocolate. Mas o pai sabe o que é melhor para dar aos seus filhos, porque o pai sabe e a mãe sabe que dar pizza não vai dar sustentação na criança. O pai sabe que se der só chocolate e docinho para as crianças, não vai dar sustentação. A criança vai crescer com deficiência de vitaminas. Ela precisa comer feijão, arroz, tacar uma farinha, né? Vamos fazer um pirão, né? Comer carne, é assim, irmãos. Comer legumes, comer verduras. Os pais sabem o que é melhor para as crianças. E as crianças, elas gostam daquilo que não vai sustentar elas. Da mesma forma é no Evangelho. Quando Deus ele coloca Moisés para falar aqui sobre os 10 mandamentos, aqui, ele vem lembrar aqui no capítulo 5 sobre os 10 mandamentos que ele entregou para Moisés em Horebe. Então Deus ele faz Moisés falar com o povo: ó povo, ó Israel, ouça agora as palavras. Então Deus ele faz na ordenança de Moisés, no comando de Moisés, na administração de Moisés, Deus permite que Moisés viesse lembrar ao povo e ordenar ao povo: olha, foi Deus, ó Israel. Quem é Israel de Deus aqui? Quando Deus ele vai permitir que Moisés fale sobre o povo dos antecedentes, que vai falar sobre Abraão, Isaac e Jacó, ele fala sobre todo o povo de Deus. Até eu estou inserido nisso. Você está inserido nisso. Então ele está falando não só com o povo daquela época, mas ele está falando com o Israel de Deus. Ele está falando com todas as gerações que estavam lá e todas as gerações que haviam de vir ainda, na qual nós fazemos parte e que nós temos que atentar. Ele está falando aqui com os pais. Ele vai lembrar sobre o mandamento, irmãos: amar a Deus sobre todas as coisas, não farás para ti outros deuses, e fazer com que as palavras do Senhor se cumpram na minha e na tua vida. Isso é para nós nos dias de hoje. Toda a Escritura vai falar sobre não amar a outros deuses, e sobre amar o Senhor sobre todas as coisas, e sobre honrar o teu pai e a tua mãe e ao teu próximo. Vai falar sobre isso para que a tua vida se vá bem, para que os teus dias sejam perfeitos. Então, nem sempre nós, quando nós estamos começando o Evangelho, nós queremos todo o Evangelho. Nós não queremos, somos crianças. Quando você aceitou a Cristo, você veio, aceitou, ouviu a palavra e tal, mas nem sempre você teve fome e sede de Deus. Quantas vezes você volta de novo às práticas erradas que não dão crescimento espirituais? Quantas vezes vocês voltam para as pizzas, para os hambúrgueres, né? Aí da vida que não sustentam a tua vida espiritual. É por isso que Moisés aqui ele vai falar assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que estar no teu coração isso. Você não consegue ter uma palavra no coração se você não for desde pequenininho orientado, adestrado, ensinado. E muitas das vezes nós precisamos de ser até forçado a ter aquilo no coração. Forçado a ter aquilo no coração. Eu e meus filhos, desde quando eles eram pequenininhos, eu estou ali, ó. Estou com sono, sou minha filha. Quantas vezes meu filho também dormiu no altar da igreja, eu arrumando igreja. Eu arrumando igreja para poder fazer ornamentação. Isso aqui, ó.
Dá trabalho fazer esses bonequinhos, essas bonequinhas aqui, essas casinhas. Então, esses ensinamentos que eu tive, essas pessoas que estão fazendo agora, estão ensinando. E os filhos, mas vocês estão pequenininhos, está de cola ainda, não sei o que, é assim mesmo que começa. Ele não sabe o que quer, então eu vou arrastar ele para a igreja. Quantos filhos de crentes não foram arrastados para a igreja e estão hoje desviados no mundo? Estão desviados no mundo. Mas o que os filhos querem, não só querem que você fale o que tem que ser feito, os filhos querem que você dê exemplo daquilo que você está falando. Exemplo. Os filhos querem que os pais dêem exemplo. Moisés queria estar dizendo com isso aqui, para que você não só fale o que tem que ser feito, mas o que você ensine e viva o que você está ensinando. Ele quer que a mãe, ela pratique aquilo que está ensinando. Os filhos querem que eles pratiquem, que mostre ali o exemplo que você deva. Não adianta eu falar para você que você não deve pegar esse microfone se você pega o microfone. Não, você não pode pegar o microfone, isso é um exemplo. E aí você é o primeiro a dar o exemplo mal. Mas é igual aquele pai que fala assim: eu não quero, meu filho, que você beba cachaça, porque cachaça faz mal. Mas ele está com um copo na mão. Como é que ele vai ensinar os filhos para não beber, para não crescer, se ele está com um copo na mão? E tem pais que ainda botam o copo na boca do bebezinho. Como é que você vai ensinar o teu filho que não deva ter vícios de bebida ou até cigarro, mesmo se você está fumando? Fumar faz mal à saúde. Mas você está ensinando o teu filho, mas está fazendo. O que você faz é que vai soar mais alto do que as tuas palavras. Se você quer ensinar um conselho bom para os teus filhos, como é que você vai ensinar um conselho bom para os teus filhos se em casa você dá um péssimo exemplo? Na igreja você pensa, você diz que é uma coisa, mas em casa você demonstra outra coisa. O que você está dizendo para os teus filhos? Esse negócio de igreja não é bom, e a vida é essa daqui, que é a realidade. A realidade é aqui. Que história é essa? A realidade, irmãos, é em todo lugar. Em todo lugar você tem que ser crente, em toda a vossa maneira de viver. Então, Moisés vai dizer aqui que e as intimarás, ele fala aqui, e as intimarás. Sabe o que é intimar o filho? Intimar o filho a ler a Bíblia é obrigar o filho a ler a Bíblia. Intimar, você tem que ler. Eu quero que você leia isso aqui, eu quero que você leia isso aqui. O ímpio já descobriu isso, tem crente que não descobriu. O ímpio está colocando na escola já cartilha que, cartilha não sei o que e tal, porque ele sabe que é dos pequenininhos que eles vão ensinar, quando crescer é o que vai ser. Eles sabem, porque eles estão vendo a Bíblia mais do que crente. Estão vendo a Bíblia mais do que crente. Mas eu não posso obrigar, não posso, enquanto está debaixo do meu teto, eu vou obrigar o meu filho a ir para a igreja. Depois que tu tiver 18 anos, o problema é dele. Porque o mundo quer fazer o que você quer. A porta da casa é a serventia. O filho quer fazer o que quer, debaixo do meu teto não. Enquanto está casado, está na minha casa, ele pode ter 20, 50 anos, mas é meu filho e está debaixo do meu teto. Então ele vai estar debaixo de uma obediência. Agora, eu quero fazer o que eu quero. Irmão, estou falando isso porque estou falando aqui a palavra de Deus falando que intimarás, obrigarás. Você vai impelir, você vai fazer com que ele faça. Mas não é só fazer com que ele faça se você não faz. Intimar o filho é obrigar ao filho. Entende? Então você vai fazer isso e vai falar com ele, tanto sentado em casa, como andando nas ruas, e como deitado, e como levantando, e toda hora tem que fazer, tem que falar, lembrar. Aí não, agora não adianta, isso aí é época passada. Como é que é? Eu não tenho que falar com meu filho quando ele levanta. Eu tenho certeza que todo mundo aqui dorme, e dorme deitado. Então no deitar eu tenho que falar de Jesus, no levantar também tem que ser falado de Jesus, porque a Bíblia diz que tem que ensinar dessa forma, para quando ele crescer, ele não vai desviar, ele vai saber o que é bom. Mas se você der um mau exemplo, então ele vai copiar o mau exemplo que você está dando. O mau exemplo, ser uma pessoa péssima. Não adianta, irmãos, você tem que dar o exemplo. E ele fala aqui que ele tem que colocar
na porta, nos umbrais das portas das casas, da casa, nos umbrais, e tem que botar até na porta assim, para quando ele chegar assim, olhar na porta, aí lê um versículo, e vai, já sai de casa com aquele versículo na cabeça, na porta está escrito. Está no banheiro, tem um versículo bíblico lá. Está na sala, tem um versículo bíblico lá, como quadro na tua casa. Está no escritório, tem um versículo bíblico lá para você gravar as palavras, não só na tua mente, mas na tábua no teu coração. Hoje nós temos a palavra no nosso coração e nós praticamos a palavra. Nós praticamos a palavra. É essa mensagem que Deus coloca no coração de Moisés para falar com a igreja. É necessário, irmãos, porque hoje, naquela época, eles não estavam na terra prometida. Hoje nós estamos na terra prometida. Só poucos entenderam. Antes, eles não estavam na terra prometida. Hoje, nós estamos na terra prometida. E a terra prometida é Cristo. Essa é a terra prometida. Cristo é a terra prometida. Cristo é o lugar de segurança. Cristo é onde nós moramos, nós habitamos. Cristo, foi Ele que preparou tudo para que eu more nele, numa casa onde eu não preparei e eu moro. Ele morreu para que eu vivesse nele. Eu estou fazendo um apanhado rápido, porque outro dia eu já falei sobre isso. Eu vim sobre lá do Egito, passando pelo deserto até a terra prometida, e eu mostrei para a igreja que a terra prometida é um lugar de segurança, um lugar que habita, uma habitação de Deus. Então, se hoje eu vivo na terra prometida, estas palavras é para eu usar com meus filhos hoje. Essas palavras é para eu usar com meus filhos agora, porque se você não ensinar os teus filhos, a igreja, a escola secular vai ensinar e vão incutir na cabeça dos teus filhos como ele deve ser feito, como ele deve ser, e você não vai ter domínio sobre isso. Mas se os teus filhos forem ensinados nos pés do Senhor, no estatuto do Senhor, então eles irão ser edificados pela tua palavra, porque a tua palavra não será outra além da palavra do Senhor. Então, essa primeira parte da mensagem, eu digo para você, o que você tem que fazer. Se você não fizer, a tua casa será derrotada, os teus filhos irão desviar do evangelho. Não adianta papai mandar os seus filhos para a igreja se você não vem para a igreja, porque quando eles crescerem, eles vão fazer igual o papai, vão fazer igual a mamãe. Você manda para a igreja, mas não vem só a mulher anda sozinha para a igreja, mas o marido não vem. Às vezes o marido vem para a igreja e a mulher não vem. Nós temos históricos muito tristes de pessoas de casas que são destruídas, porque o jugo é desigual. Um quer uma coisa, outro não quer outra, não quer. Agora, uma coisa é certa: você que é crente, aceitou a Cristo, e o teu cônjuge não aceitou, o joelho é que vai falar por você. Aleluia. É o joelho que vai falar. Você vai mover os céus através do joelho e do teu testemunho de crente na tua casa. O teu testemunho de crente na tua casa vai salvar o teu marido, vai salvar a tua mulher, vai salvar os teus filhos, porque vocês já vieram para o evangelho depois. Mas os crentes hoje, aprendam esta palavra de Deus que foi dada a Moisés. Pode ler a Bíblia, depois você lê com calma em casa, estuda Deuteronômio 6, para a glória do Senhor Jesus. E agora, minha esposa? Então, o tema, ele fala justamente sobre isso, criando um lar de respeito e tolerância. O respeito, não adianta nós termos o respeito com alguém lá de fora, se dentro da sua casa você não dá o respeito e não tem respeito pelos que estão dentro da sua casa. E é importante também nós sabermos que família dá trabalho. Família, você tem que ter uma tolerância o tempo todo, porque são pensamentos diferentes, são atitudes diferentes, são pessoas que não vão pensar igual a você, não vai querer as mesmas coisas do que você. Um come arroz, o outro só come macarrão.
Então a gente tem que entender que nós temos que compreender e saber lidar com essas indiferenças. O pastor falou aqui no início que a mãe dele criou ele nos caminhos do Senhor. Graças a Deus. Eu já não tive esse privilégio. Eu não tive esse privilégio porque eu fui para o Senhor com 13 anos de idade. Pela dor, né? Pela dor. Foi uma dor muito imensa. Eu estava num colapso emocional muito grande. E eu cheguei no estado no fundo do poço em que eu falei, a minha vida não tem mais sentido. Então, eu falei, eu quero ver o que esses crentes ficam falando. E eu fui ver o que tinha na vida desses crentes, porque quando eu passava e via os crentes na rua, eu via e sentia aquela paz dentro do coração deles. E Deus, assim, me alcançou. Mas quantos que estão dentro de casa, inclusive os jovens, né? Têm o privilégio de estarem na casa do Senhor, mas não dão esse valor devido. E às vezes acha que o pai é chato, que a mãe é chata, porque eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que ir para a escola dominical, que eu tenho que ir para o ensaio, que eu tenho que ir para a igreja, por que eu não vou para o passeio, por que eu não vou para isso, vou para aquilo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Como o pastor falou, a mãe deles plantou, mas hoje ela colhe o fruto. A mesma coisa são vocês, porque quem é filho, muitas das vezes, não entende a posição do pai e nem da mãe. Porque o que eles estão fazendo hoje, eles estão trabalhando na vida de vocês para que vocês venham se despertar para ter a chama, a vontade de estar na presença do Senhor. Não é estar por estar, é ter o prazer, é diferente. Esse prazer aí, quando você é menino no Evangelho, você luta para ter. Mas depois que você cresce no Evangelho e entende, olha como é que você está hoje. Os adultos aqui, trocariam um prato de feijão com arroz por causa de uma pizza? Claro que não. A pizza é saborosa. Pode ser 4 queijos, pode ser calabresa, pode ser o que for. Mas não substitui o feijão com arroz e a misturinha lá não substitui. Porque vocês hoje estão maduros. Mas quando vocês são crianças, você vai escolher o que não vai sustentar. Então hoje eu glorifico a Deus, porque hoje eu sei o que é bom para mim. E quando eu era menino no Evangelho, menino como criança, eu não sabia. Essa é a diferença de quando você é imaturo, você precisa ser levado, carregado, você vai para a igreja empurrado ou então puxado. Entende? É interessante que essa falta de interesse, essa falta às vezes de maturidade, não é somente adquirido pelos jovens. Tem adultos que ainda não entenderam que deles deixarem um final de semana em casa e estarem na casa do Senhor, ele não só está semeando na vida dele, mas na vida dos seus filhos. Como justamente o pastor falou. Porque é inacreditável quando você vê uma criança que está na presença do Senhor, ele tem uma percepção muito rápida e pega as coisas muito rápido, e ele consegue assimilar e ele consegue aprender com facilidade. Então, isso daí você vai imaginar o seguinte, que você vindo para a casa do Senhor, o seu esforço, o seu cansaço, deixa o trabalho, chega tarde na igreja, mas vem, passa, pega o filho, vem para a casa do Senhor, existe alguém que está observando você. Porque existem lares que o pai quer ir para a igreja e a mãe não quer ir para a igreja, ou a mãe quer ir para a igreja e o pai não quer ir para a igreja. E aí o filho, ele fica dividido. Qual decisão que eu vou tomar?
A decisão de eu ficar em casa ou da decisão de eu ir para a igreja? Então, ele vai entender, porque o adversário, ele é muito sujo, a criança, ele automaticamente, ele vai falar. Ele vai querer o quê? Ficar em casa, jogando, vendo televisão, vai querer ficar na pracinha, vai querer ficar jogando bola. É isso. Aquilo que é bom, mas não edifica. Exatamente. Só que é isto que o pastor, e hoje nós estamos aqui falando para vocês, que vocês são os exemplos, que vocês vão arrastar os seus filhos, mesmo eles não querendo estarem na presença do Senhor. Hoje, aqueles que estão maduros do Evangelho sabem que o que é bom não é aquela diversãozinha no parque ou no cinema. O que é bom é estar na presença do Senhor. Olha a diferença. Os adultos já sabem. E essa percepção da criança, da mesma forma que ela aprende quando ela vem para a casa do Senhor, ela aprende quando ela está entre coleguinhas. Se o coleguinha fala um palavrão, ele vai querer copiar o coleguinha. Se ele está ali, o outro jovem está com outro jovem numa pizzaria, ou até mesmo se reunir ali na rua conversando, sempre vai surgir alguma conversa. E ali a conversa, para o jovem de repente não ficar meio que sem graça, ele acaba dando aquele sorriso de canto para não ficar meio ali fora do assunto, mas acaba deixando-se influenciar por aquilo que ele está ouvindo. Então, é importante você ser um exemplo. Diz assim: homens que honram a esposa são exemplos para os filhos. Quantas das vezes o filho fala assim: eu não vou para a igreja. Aí a mãe fala assim: você vai para a igreja. E o pai vai falar assim: olha, a tua mãe está dizendo que é para você ir para a igreja, então vai para a igreja. Agora, existem casos que o pai fala assim: não, ele não quer ir para a igreja, deixa ele aqui comigo em casa, deixa ele aqui. E aí a criança vai ficando um final de semana, vai ficando outro. Isso que é importante. Você é o exemplo para o seu filho. Você está compreendendo? O seu filho não vai ficar pequeno por resto da vida. Ele não vai ficar adolescente por resto da vida. Ele vai criar família. Ele vai ter filhos. Ele vai ter um lar. Você está construindo um lar dentro da sua casa, que é o lar dos seus filhos, futuramente. Porque aquilo que vocês estão representando dentro de casa, pode ser que o seu filho, ele não venha ter um aprendizado adequado, um exemplo adequado. E vocês já ouviram aquela história que fala assim: olha, não vem com essa não, porque eu apanhei muito quando era criança. E se tiver que pegar, eu pego e arrebento, não é assim? É ou não é, gente? Então, é exatamente isso. Só que quando o pai do Anderson batia nele, pegava uma madeira e sentava na cabeça dele. Ele chegou a desmaiar quando era criança. Entendeu? Então, hoje você pode fazer isso? Não foi por causa do pai para a igreja, não. Não foi. Mas eu estou falando da criação. Hoje, se você fizer isto com o seu filho, você vai ser preso. Entende? Então, o que é importante nisso tudo? É você ter diálogo com o seu filho. É você sentar. Seu filho não quer ouvir o que ele quer, o que você tem que apresentar, porque você, como pai, você é responsável para falar os perigos que eles estão, o perigo que está na frente dele, estão no percurso da vida dele. E se você não falar, aquele lá de fora vai estar convencendo ele do que aquilo que ele está falando, daquilo que ele está fazendo está certo. E na verdade não está certo. Entendeu? Que é o espírito da serpente. Você, pai,
você, mãe, se não falar dentro de casa, alguém vai falar e vai convencer ele que está certo, estando errado. Você está entendendo? Sim. Então existe... O silêncio de Adão, você já sabe o que aconteceu. O silêncio de Adão, o silêncio do pai é a destruição do lar. O pai, ele é o sacerdote da casa. E tem muito papo para falar sobre o pai, tá? O pai, como sacerdote do lar, ele é responsável pela sua família. O pai é responsável pela sua família. Se o pai não falar, o espírito da serpente vai usar alguém para falar. Porque Adão ficou em silêncio, não falou para Eva o que deveria ser feito. Então o espírito da serpente falou, e ela ouviu o primeiro que falou. Então, pai, cuidado, tome a sua postura de casa, toma a sua postura de sacerdote, toma a tua postura, porque o pai, ele é um pastor da sua casa, ele é um pastor desse rebanho, ele tem que pastorear a sua casa, trazendo para a casa do Senhor, tá? Pai, não dê um mau exemplo, não dê um mau exemplo. Ah, mas a esposa quer ir para a igreja e você não quer. Então você, papai, não está sendo um pastor da tua casa. Você não está sendo um sacerdote da tua casa. Então é você, papai, que tem que ser o primeiro a falar. Já está na hora, vamos tomar banho para se arrumar. O culto começa às 18 horas, o culto começa às 19 horas. Não podemos chegar atrasado. Então o compromisso da casa, do pastoreio do lar, é do papai. Foi Deus que colocou o papai como cabeça da mulher, cabeça da casa. Assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não pode determinar o que quer fazer. Você não tem domínio sobre o teu corpo, porque você é corpo. Quem comanda você é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Se a igreja quiser comandar Cristo, vai dar errado, não vai dar errado? Mesmo assim, é a família vai comandar o pai tem que ter cabeça suficiente, porque ele é o cabeça do lar, para trazer toda a sua família aos caminhos do Senhor. É o que Deus está falando com Moisés, e Moisés está repassando para a igreja do Senhor. Entende, papai? O teu compromisso é muito maior do que você está pensando. A tua responsabilidade pode levar a tua casa para o céu, ou pode levar todos para o inferno, por causa do papai. Então, para que a gente venha ter um lar com respeito e tolerância, é muito importante também os pais analisarem o seguinte, que nem tudo é presente, nem tudo é o dinheiro que vai estar suprindo as necessidades do seu filho. Não basta só colocar comida dentro de casa, não basta só comprar sapato, roupas, uma casa para o seu filho. Você tem que fazer muito mais do que isso, porque a nós, seres humanos, nós não dependemos somente disso, nós dependemos de contato físico, afetividade, nós precisamos de amor. Eu preciso dar para o meu filho e automaticamente o meu filho vai dar para mim. Esse reconhecimento, ele vai ser automático. Ah, pastora, mas eu dou amor para o meu filho, mas o meu filho não reconhece. Calma, vai chegar lá. O que acontece? Existem homens, mulheres, fisicamente presentes em casa, porém emocionalmente ausente. Não senta com o filho para conversar, não senta com o filho para dialogar, não gosta de escutar, é totalmente uma pessoa agressiva, qualquer coisa quer bater e quer falar palavras que às vezes o filho não está preparado emocionalmente. Ausência, não adianta só dinheiro, não adianta só casa, carro, sapato, comida, não. Hoje nós estamos num tempo que a parte emocional, ela está sendo tão agravada na vida das pessoas. Por que tem jovens, crianças com sintomas depressivos? Por que existe hoje em dia crianças que estão desequilibradas emocionalmente?
Porque às vezes o pai não senta para conversar com o filho, não ouve, não sabe ouvir. E isto é importante. E aí diz assim: homens fisicamente presentes em casa, porém emocionalmente ausentes, são líderes que dão proteção e não direção. Qual é a direção que você está dando para o seu filho? Qual é a direção? Você está deixando ele ir sozinho? É isso? O seu dever é só colocar o que tem dentro de casa, comprar livros, botar ele na escola? É só isso? Cadê a parte emocional? Que quando você vê ele sozinho pelos cantos, aí quando você quer conversar, ele não quer conversar contigo. Então você não pode reclamar. Você está compreendendo como é que é? E aí, diz exatamente assim: são líderes que não dão proteção e nem direção. É por isso que muitos filhos estão se perdendo e outros completamente perdidos. São órfãos de pais vivos. O que você está fazendo, pai? O que você está fazendo, mãe? Ah, mas eu moro com a minha avó. E aí? Você só não vai ouvir se você não quiser. Se você não quiser aprender, você não vai estar sendo atento aos conselhos. Eu tenho certeza que tudo que Deus tem feito na vida de vocês, Deus tem preparado o melhor, mas muitas das vezes nós tapamos os ouvidos e não queremos ouvir. E existe uma situação, filhos, que vocês também têm que prestar atenção de uma coisa, que às vezes o pai fala alguma coisa, às vezes o filho sempre vai falar assim: isso já passou já do tempo. Isso daí já é mais do que velho. Pelo amor de Deus, pai. Pelo amor de Deus, mãe. Entende? Não é. Entende? Olha, desde quando a gente conheceu o feijão, a gente come feijão. Sua avó comer feijão, sua tataravó, o feijão deixou de ser feijão? Mas se você comer, às vezes você não sente, se você não comer feijão, você não sente falta do feijão? É a mesma coisa, o aprendizado, ele sempre vai ser, o pai e a mãe, né, aqueles que querem o bem dos seus filhos, ele sempre vai dar sempre o de melhor, mesmo que é antigo. Mas se você, na sua cabeça, vai achar: mas isso, agora a gente está numa outra época. Não, é válido. Porque a Bíblia diz: obedecei os seus pais. E tem honra os seus pais. Então isso é bíblico. Porque se vocês não fizerem isto, se vocês acharem que isso está ultrapassado, vocês não vão se permitir serem transformados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma coisa que o filho, olha aqui, filhos, às vezes você esconde a senha do seu celular para os seus pais, porque não querem que os seus pais vejam o que você está falando. Eu digo para vocês que, mesmo que eles não vejam, Deus está vendo o que você está falando. Às vezes você quer se moldar e quer falar igual o coleguinha que fala com você no celular. Só que na sua casa você tem que entender que você tem uma educação. Lá fora, o colega tem uma outra educação. Você aqui tem compromisso com Deus, porque os pais têm procurado fazer isso. Mas você não pode se espelhar e querer ser parecido com o colega lá de fora, porque a educação dele, o entendimento espiritual dele está longe completamente daquilo que você tem aprendido. Então, é muito importante isso. E se o pai esconder a senha da esposa? E se a esposa esconder a senha do celular, entendeu, para o marido? É exemplo para os filhos? Não.
Então, a vida de vocês tem que ser transparente dentro de casa, fora de casa. Eu sempre falo e vou repetir aqui para vocês hoje, né? Eu falo sempre para as irmãs, a mentira, ela não fica por muito tempo, ela fica por algum período, mas ela é sempre desmascarada, porque a mentira, entendeu? Ela vai ficar ali. É do maligno, né? Isso, é do maligno. Ela vai ficar ali, trabalhando, mas um dia vai ser descoberto. E ninguém consegue se esconder quem é a pessoa por muito tempo. Uma vez aquela pessoa, ela vai se demonstrar quem ela é ou quem ele é. Entende? Então, você que está ali conversando escondido durante a madrugada, ou quando sua mulher não está vendo, quando seu esposo não está vendo, quando a sua mãe não está vendo, porque quando é descoberto alguma coisa que não está batendo, vai acabar o quê? A tolerância. Eu falei para você, eu não falei para você parar de ficar mexendo no celular o tempo todo? Tá vendo? Porque tem gente que está trocando o celular, e está trocando a família pelo celular, dá mais atenção ao celular, conversa, do que o próprio filho. Não senta, não conversa. Quem é que aqui já sentou essa semana e conversou com o seu pai e com a sua mãe? Quem? 2? Mas sentou assim, falou umas coisas íntimas. Não é assim não. E aí, mãe? Tá tudo bem? Não, é falar, poxa, mãe, olha, passei tô meio chateada. Poxa, eu tô preocupada com isso. É sentar, é conversar. Você não conversa, não desabafa com teu colega? É a mesma coisa. Você tem que ter essa liberdade para conversar com os seus pais, para que eles possam compreender vocês, as dores de vocês. Então, para que nós venhamos ter um lar com respeito, nós temos que fazer algumas coisas. E essas coisas, elas são muito importantes. Uma delas é você evitar. Eu estou falando para o pai, para a mãe e para o filho. Você tem que evitar discussões desnecessárias. Se você não quer, não fica batendo o pé. Entende? Tem gente que briga por qualquer coisa, discute por qualquer coisa. Entende? Arruma a briga por qualquer coisa. O filho não quer ouvir a mãe, não quer compreender, e aí começa a discutir, e a mãe por si já fala, eu já falei 10 vezes, 1000 vezes com você e você não me ouve. Gente, quando chega essa situação, vai acontecer alguma coisa. O pai vai falar, ou a mãe vai falar o que quer, na hora do nervosismo, da cabeça quente, sai palavras que vão machucar, vão ferir. Então, e o filho também vai, de repente, vai falar que de repente vai chegar e vai falar uma palavra que vai doer o seu coração, como por exemplo, era melhor que a senhora nem fosse a minha mãe. Vamos dizer um exemplo assim? Isso falar, às vezes a pessoa fala, já falei 10 vezes, mas não sei quantas vezes com esse fulano, com esse cano, meu marido, ou então com meus filhos e tal. E às vezes a pessoa não falou da maneira correta. Porque falar assim, ao Léo, todo mundo vai falar aí na hora da ira ou até a situação. O que tem que ser feito? Falar da maneira correta. Chama para conversar. Senta aqui, vamos conversar. Chega na razão. Conversa, traz uma razão para aquilo. Porque você não pode ser impositivo. Você tem que mostrar por que vai dar errado. Você tem que falar, cara, se você continuar nessa tua vibe aí, como diz o, né? Teu pensamento, cara, tu vai seguir por esse caminho aqui. E vai dar ruim para você. Como diz o Jó, vai dar ruim. Mas se você fizer dessa forma, vai dar direito. Cara, bota a tua cabeça no lugar, se organiza, faz dessa forma. Então, se você sentar para conversar com razão, é uma coisa diferente. Melhor do que ficar assim, já não é para fazer isso, toda hora, sei o que lá. Aí fica falando, mas não chama na razão.
Então, chamar na razão traz uma responsabilidade. Ficar falando ao léu, irmão, vai se tornar, se for mulher, a Bíblia vai chamar de rinchosa. Mulher rinchosa, porque fica falando, mas tem que sentar para conversar. E aí eu já advirto aqui os varões: se for conversar com a mulher, conversa de dia, porque senão durante a noite você não dorme. Você vai ter que escutar a mulher, cara, porque tem que escutar, irmão, tem que sentar para conversar. O homem tem que conversar com a mulher o que gosta e o que não gosta. A mulher tem que conversar com o homem o que gosta e o que não gosta. Da mesma forma são com as crianças. O que acontece? A mulher, deixa a mulher ela falar. tem uma qualidade muito assim peculiar. Ela gosta de ser ouvida. Não adianta querer dar um prato de comida para ela se ela quer ser ouvida. Isso aí. Não adianta. E os homens têm que ouvir. Não adianta. Enquanto ela não botar para fora, entendeu? Tudo, ela chora, esperneia e faz aquelas coisas todas que a gente sabe como é que é, entendeu? A gente fica até animada, né? É uma coisa meio estranha que a gente sente. É isso. Mas tudo isso é só para ela ser ouvida. Faz parte. Se você não ouvir a mulher, a serpente vai ouvir. Olha o que aconteceu com Eva. Entendeu? Cuidado, então, varão, você precisa cuidado. dar atenção. Outro item que eu gostaria de botar, de frisar aqui, você tem que procurar responder com mansidão. Filho, responda aos seus pais com mansidão. Sereno. Entendeu? Tem filho que é intolerante, não tem paciência. Não tem paciência nem com ele. Não é? E a mesma coisa são os pais. Às vezes tem pais que não têm paciência, tá? Então, pense antes de falar. Pense antes de responder. Não responda de cabeça quente, porque você pode ferir. E uma palavra proferida depois Complicado. é complicado. Tem palavras que elas são muito, mas tão massacrantes. Exato. Porque a mulher, quando ela ouve, ela gosta de ser ouvida, entendeu? Mas ela também gosta de ouvir coisas maravilhosas, entende? Então, se você de repente, você vai falar, obrigado. Se você vai falar para sua esposa, você precisa emagrecer, que você está meio gordinha, aí pronto, acabou com a mulher. Não, o homem tem que fazer o seguinte: é só elogio, irmão. Não tem esse negócio de gorda, nem magra, nem feia, nem... Não. O detalhe, pastor, é o seguinte. É porque existe... Obrigada. Para com isso. Eu não aguento os elogios, não, irmão. Presta atenção. Existem coisas assim. Existe dentro de nós um ego. Existe... De todo mundo. De todos. De todo. Eu não quero dar o braço a torcer, entende? Das minhas razões. Mas você também não quer dar o braço a torcer das minhas razões. Das suas razões. É problema. Aí, o que acontece? As coisas vão acumulando vagarosamente de um dia para o outro. Dois bicudos não se beijam. Mês passado aconteceu um negócio, na semana passada aconteceu outro negócio, 3 dias antes aconteceu algo, aí ontem aconteceu algo. Então, geralmente, quando a pessoa chega a se explodir, é porque ela já está no tutano. Está cheia. Já está... Estou mentindo? Então, o que é preciso fazer? Muito para dar certo, para ter um respeito, porque na hora, quando você estiver já passando do limite, você vai querer falar alguma coisa, entende? E aí você vai acabar ajuntando tudo e jogando um balde em cima da pessoa. Dinamite. E aí vai dar um problema sério. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o desrespeito dentro da casa. Ele vai me agredir com palavras e eu vou lhe agredir com palavras. Isso se não houver pancadaria. Entendeu? Porque tem lares, porque, olha só, presta bem atenção, é muito importante você como casal, entende? Você como filho, é você não ficar lembrando daquilo que passou lá atrás.
Passou. Águas Porque se passaram. passou e você ficar lembrando toda hora, tá vendo, mãe? É por isso que não deu certo. Eu pedi um relógio para a senhora, o tênis, aí comprou um de camelô, tá descolando. Quer dizer, aí, pois é, a mãe foi lá, não pôde comprar um de marca, comprou um do camelô, ele usou, entende? Na hora ali ele até gostou do tênis e tal, mas chegou, ele ganhou, mas depois ele reclamou. Então vai acontecer situações que você vai lembrar do passado e esse passado pode machucar, gente. Entende? Você, quando for conversar com o seu filho, os filhos conversarem com os pais, preste bem atenção no que vai falar para não agredir, para não machucar. Palavras machucam, palavras ferem, palavras aprisionam, palavras, elas deixam a pessoa doente. É a mesma coisa do filho, o pai e os pais falarem para o filho: você não vai dar nada, você é isso, você não presta, você é um cara que é assim, assado, e vai começar a agredir. Mesmo que aquele jovem ou criança vá receber aquela palavra, vai ficar guardada no subconsciente. Quando crescer, ele não vai conseguir desenvolver. Ele vai ficar com medo de certas coisas, ele não vai ter atitude, ele vai ser uma pessoa que vai ser tímida, inseguro para fazer as coisas, não vai ser uma pessoa que vai ter um desenvolvimento para poder desenvolver sozinho, sempre vai ficar na dependência dos outros para resolverem as coisas por eles. Por quê? Porque isso foi plantado dentro de casa. Sim. Então, quando você passar, outro item, quando você passar por uma situação dentro de casa, você tem que ter uma visão espiritual daquilo que está acontecendo. Não é hora de acusar, não é hora de apontar, não é hora de falar você está errado, eu estou certo, não. Qual o fundamento dessa situação que você está passando no momento? O que Deus está tratando? O que Deus está falando? O que Deus quer fazer dentro de você? O que você tem que deixar lá pelo caminho e deixar ser transformado? Você está compreendendo? É uma visão espiritual, né? Uma visão espiritual daquele momento do conflito, da situação, do processo. E Deus, Ele vai fazer o quê? Vai trazer a luz para você e vai te mostrar: olha, eu quero isso de você, eu quero que você seja mais presente, eu quero que você não seja pai somente de nome, mas que você venha a ser de atitude. Eu quero que você seja uma mãe mais atenciosa, eu quero que você seja um filho mais carinhoso. Tu sabe que tem filho que nem beija a mãe, nem beija o pai, nem dá bênção. Acabou isso? Claro que não. Claro que não, mas na hora que quer um presente, é um chamego, muda de conversa, entendeu? Muda completamente aquela voz que quando você vai falar, você já fica até com medo de falar e com medo da resposta. Já vem igual um doce falando: mãe, é assim. Aí o que é? Você está compreendendo? Você não pode ser filho, usar, ter essa imagem do seu pai, da sua mãe, em que vocês, quando vocês precisam de alguma coisa ou querem de alguma coisa, vocês são carinhosos, mas quando eles não têm mais o que dar para vocês, porque vai chegar o dia que eles não vão ter mais para dar para vocês, eles não vão ter condições de cozinhar para vocês, eles não vão ter mais condições de servir vocês, porque a idade vai chegar. Então hoje vocês precisam entender e dar valor àquilo que eles estão fazendo por vocês. Hoje vocês estão sendo servidos pelos pais e muitos não dão valor por isso. Então, quando você
entende que um dia você vai ter que servir, você tem que estar preparado para isso. Infelizmente, tem filhos que não dão valor aos pais. Você está compreendendo? Você está entendendo o que Deus está falando? Mães, pais, é necessário você plantar hoje. Porque se de repente, quando chegar a sua idade, bem velhinho, a sua consciência não fique pesada. Eu poderia ter feito e não fiz. Quantos pais estão arrependidos por terem a oportunidade de fazer algo melhor para o filho, mas não fez? Não é em dinheiro, é de atenção, de carinho, de diálogo, é de afetividade, de algo que é muito mais valioso do que qualquer dinheiro. Tá entendendo? Então, existem filhos que, se aproveitando de algumas situações, principalmente os filhos casados, né? Porque minha mãe sempre me dizia, meu pai, na verdade, quem casa quer casa. Então, se você é casado, já sabe que você vai pagar o teu aluguel, nada de procure não ficar, entende? Se puder ter a sua casa, você tenha. Porque, infelizmente, às vezes, os filhos querem mandar nos pais. Querem ditar as ordens, querem ditar as leis dentro de casa. E não é assim. Então, aí é que existe o conflito dentro de casa, o desrespeito, entende? A falta de tolerância, porque o filho fala, porque às vezes o filho, você está crescendo, saiba de uma coisa, sua mãe não vai te sustentar o tempo todo, teu pai não vai te sustentar o tempo todo, não é o tempo todo vendo televisão e estudando e ir para a escola, o ensino médio vai acabar, e você vai ter que seguir o seu rumo. Você está compreendendo? Você tem que construir. Então, o tema, ele fala, criando um lar de respeito e tolerância. Existem pais que constroem a falta de amor dentro de casa, de atenção. E quando o filho cresce com traumas emocionais, por falta de atenção, por falta de diálogo, ele entra em depressão. Cria-se ansiedade dentro da criança ou do adolescente, entende? A autoestima desse jovem, dessa criança, ela fica baixa, ela vai se olhar, ela vai se sentir a pior espécie. Por quê? Porque ela não tem ninguém que possa ouvi-la. Então, que você, esta noite, venha entender que tudo depende de você. Cada um faz a sua parte. Ouvir sempre sem interromper. Isso é necessário. Ouve, aprenda a ouvir. Falar sem acusar, isso é importantíssimo. Tem gente que o tempo todo quer falar, mas quer acusar. Orar, a oração é o que sustenta a família. Isso, responder sempre sem discutir. Isso é importante para que venha a ter um respeito dentro da família. Confiar sempre em Deus e perdoar sem castigar. Tem gente que perdoa, mas mata na unha. Você está compreendendo? Precisa largar algumas coisas para que você venha a ter um lar de harmonia, um lar saudável, que você venha a ter ali um algo, porque quando se perde o respeito dentro de casa, as coisas ficam descontroladas, né? Então, esta é a minha palavra. E esse respeito também não falar para a mulher calar a boca e nem falar para o homem calar a boca. É feio. É feio. Se um está falando, aí o outro cortou porque alguma ocasião aconteceu, cala, deixa acabar de falar. Aí você fala, então, concluindo a minha palavra, aí você continua. Entende? Não adianta. Não, cala a boca, eu estou falando.
não deixa eu falar, e que não sei o quê. Isso é falta de harmonia, tem que haver um entendimento, por causa do conflito. Não pode. Acaba ficando sem respeito, né? Uma outra coisa que precisa ser construído dentro do lar é uma forma. Tem pais que falam assim, ó, eu vou levar você lá na pracinha. Passa uma semana. Papai, o senhor falou para que... Só dou um exemplo. O senhor falou que ia me levar na pracinha. Passa um mês, não levou. Aí chega e fala, ó, meu amor da minha vida, eu vou te levar para comer vou te levar no rodízio. Vou te levar no rodízio. Vou te levar para passear, vamos na praia. Quem paga é tudo. Entendeu? Você sabe que tem pais que não cumprem, maridos que não cumprem. A mulher lava, passa, faz tudo e não tem um momento de lazer. Não importa a coisa lá fora não, gente, ela quer família. Esposa quer família, é só isso. Entende? Então, você vê que a tua mulher está muito estressada, o seu filho está muito tenso, está estressado, vamos pegar um final de semana e vamos sair. Vai sair com a sua família, vai sair com a sua esposa, vai sair com o seu filho, é exatamente isso, tá? Então, palavras não é somente palavras, mas tem que ter atitude. Só um adendo para entrar aqui numa palavra aqui. Maridos e esposas, não deixe o romantismo do namoro acabar. O romantismo, a palavra eu te amo, a carícia, o passeio, entende? Isso é importante no relacionamento duradouro, amém? Importante também que os filhos falem para os pais, eu te amo. Eu te amo, pai, eu te amo. Mesmo que às vezes ele não mereça, entende? Mas que venha, você tem que ter respeito, porque foi ele que colocou ali, entende? Se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não estaria aqui. Você está compreendendo? E a Bíblia diz que honra o teu pai e a tua mãe. Então isso é necessário, é bíblico. Ele não merece, mas honra. Entende? Você honra uma pessoa lá fora que você nem conhece. Dentro de casa você quer jogar fora. Como é que fica isso? Entende? E você tem que também ter um tempo para você, casal. Vai ter dias que você pega os teus filhos e manda lá para casa da sogra. Manda lá para casa da sogra. Lá para casa da mamãe. Irmão, é você e tua esposa, é aquele love lá, entendeu? Tem negócio de filho que fica batendo toda hora na porta, não. Deu certa hora, para de bater na porta. Tem o dia todo para ir bater na porta. Entendeu? Então deixa os pais à vontade, papai. Meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Irmão, tudo isso, irmão, concluindo aqui, tudo isso aqui, irmãos, é para a glória de Deus. E você é a glória de Deus na terra. Entenda isso, entenda. Tudo isso tudo para é que para a o lar glória venha ter dele. respeito. E é você que é a glória de Deus na terra. É você que é a glória de Deus na terra. Você é a manifestação do céu. É você. Então, essa mensagem que Deus deixa aqui para Moisés, ele vai falar assim: então, depois de você ter feito isso, obriga o teu filho. Filho não tem direito, irmão, a fazer o que ele quer. Entendeu? O direito dos teus filhos é do pai e da mãe. O pai e a mãe decidem o que vai fazer. Eu já falei aqui. Entendeu? Não é autoritarismo, não. É autoritarismo, sim, porque é Deus que manda intimar os filhos. Os filhos têm que ser, os pais têm que ter autoridade sobre os filhos. A autoridade sobre os filhos. Porque são os pais que sabem o que é bom para eles comerem. E de vez em quando dá uma investigada no que o seu filho está vendo, do que o seu filho está jogando. Tá? De vez em quando, se tem uma oportunidade, pega o celular. A senhora vai ver o meu celular. Conta historinha bíblica para ele. Faz ele gostar não disso. deixa o seu filho 24 horas no celular. Porque se você não tem diálogo com ele,
a mídia vai ter gente, entendeu? E vai ensinar teu filho muitas coisas que não presta. Então, igreja, Jacó, então Abraão, Isaac e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de todo o bem, que tu não enchestes, e poço cavados, que tu não cavastes, e vinhas e olivas, que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares. Então, aqui está falando assim, guarda-te, no caso, todas essas coisas que nós falamos hoje aqui, essas palavras que Moisés foi proferida por Deus aqui, através de Moisés, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do mundo, da terra do Egito, da escravidão de Satanás, e trouxe para a sua maravilhosa luz em Cristo Jesus. Coloque-se de pé, irmãos, em nome de Jesus. Estaremos já terminando para a glória do Senhor. Passamos somente 5 minutos. Eu quero que você compreenda esta palavra, que os filhos saindo daqui, os crianças ficaram bem quietinhos hoje, né? Quietinho hoje, ouvindo a palavra, entenderam tudo, né? Oh, glória, eu gostei disso. Os jovens também ficaram atentos. A igreja, irmãos, Deus continue abençoando vocês. Isso é a palavra do nosso Papai Deus. Amém? É a palavra fiel e verdadeira. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus Cristo e quer aceitar a Jesus Cristo nesta noite? Quer voltar para o caminho do Senhor? Levanta a mão assim, só para eu saber, no nome de Jesus. Todos são crentes, todos são, graças a Deus. Deus continue abençoando vocês. Você que entrou por essas portas.